Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Meu povo, hoje eu acordei com uma intuição assim bem gostosa para falar de um assunto que a gente deveria já ter se adaptado, né? Mas não estamos preparados para isso. Eu tive uma jornada de vida. Tive experiências na minha vida que me trouxeram muitas mudanças. Eu mudei muito. Mudei desde a parte interna até a parte externa, né? Então, eu não lembro de uma época da minha vida dela ter sido totalmente linear. E por muitos anos eu questionei o porquê que eu mudava tanto, né? Que tipo de insatisfação era essa que eu tinha que necessitava de tanta mudança? E hoje, aos 44 anos, já com a vida, tipo, a vida útil pela metade já, eu entendo que eu não era inquietude para mudar. A vida me colocava numa posição que eu precisava escolher algo. E esse algo geralmente era ou permanecer onde eu estava totalmente insatisfeita ou procurar por novos horizontes. E hoje a vida me coloca sempre nessas situações onde eu preciso escolher e ou mudar ou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Já não é mais um caso de insatisfação, de não estar bem aonde eu tô, mas ela me coloca numa posição onde eu preciso escolher novas coisas o tempo todo. E eu fico questionando, por muito tempo questionei que essa era uma coisa que acontecia só comigo. Mas não, eu acho que acontece na vida de todas as pessoas. O problema é as escolhas. A maioria das pessoas tem medo de mudar. Elas têm pavor da mudança. E a mudança é a única coisa que te eleva, que te leva para um próximo nível de conhecimento, de autoconhecimento, de novas experiências, de novos aprendizados. Quando a gente tem muito medo dessa mudança, geralmente a gente fica estagnado com o que a gente já aprendeu, porque fazendo as mesmas coisas terá os mesmos resultados. Não existe ter resultados diferentes agindo do mesmo jeito ou vivendo da mesma forma. Só temos novos resultados quando a gente promove essa mudança. E no meu caso, para eu mudar por dentro, eu preciso mudar por fora. Eu não consigo olhar para o mesmo ambiente, para as mesmas pessoas, para o mesmo fluxo e me transformar internamente. Eu gosto de uma transformação, mas num conjunto de todo. Então, eu acho que cada um tem um modelo de transformação também. Então, não acho que vá acontecer coisas na nossa vida sem que a gente se conheça a ponto de entender qual é o nível de mudança que a gente precisa para continuar evoluindo, porque evoluir é certo. O que não está criando, o que não está construindo, o que não está crescendo, está desintegrando, está morrendo, está ficando obsoleto, está ficando para trás. E é por isso que muita gente que a gente conhece no nosso meio de vida, você participa do envelhecimento dessas pessoas e elas eram pessoas jovens, muito bem resolvidas com aquela vida que elas levavam e na velhice ficam em decadência total. Porque elas não promoveram a mudança da forma que deveria ter sido promovida. E muitas vezes, para essa mudança acontecer, você tem que abrir mão de você.
Você pensa dos outros, você pensa da casa, você pensa do carro, você pensa, né, de um movimento profissional, e você promove essas mudanças quando você está disposto a aprender novas coisas, né? E falo e repito, crescer dói. Crescer dói, mudar dói. E é por isso que a maioria das pessoas ficam estagnadas, achando que estão paradas, estão bem. Mas não existe nada neste universo que não esteja em movimento. Então, se você não está criando, se você não está fazendo algo para melhorar, com certeza você está fazendo algo para piorar. E às vezes é ficar parado. Fazer algo para piorar, às vezes é ficar parado. Todos os dias a gente deveria acordar procurando por novas informações. Conhecimento é poder. E ele não é poder soberano, não. Ele é poder de se autorresolver nas suas próprias questões. Quem não tem questão, né? Quem olha para si e não analisa o seu passado, presente e sonhos para o futuro com um determinado padrão, né? Ah, eu sou assim, eu fui assim, eu fiz assim, e assim funciona, e assim tá certo. Todo mundo tem um tá certo próprio, aonde esses questionamentos do talvez não esteja tão certo assim, não ocorra. Em dados momentos da minha vida, eu fui a pessoa que tinha mais certeza do mundo, assim, das maiores certezas da vida. Uma dessas grandes certezas que eu tive é que eu amo a minha profissão. Essa era a certeza absoluta que eu tinha, que eu ia morrer fazendo o que eu fazia, porque é prazeroso para mim fazer, né? Então eu imaginei que tive o privilégio de conhecer, né, a minha profissão no começo da minha vida profissional e poder levar ela para o resto dela. E a vida foi me encantoando de tal forma, aonde eu fico tendo que construir outras profissões, mesmo tendo a minha, mesmo mantendo a minha, mesmo gostando da minha, para que a minha ficasse cada vez melhor. Mas, indiferente da minha ficar melhor, eu construí um novo fluxo profissional. E quando eu vi que a minha profissão estava desintegrando, porque não dá para subir e descer ao mesmo tempo. E se você continua evoluindo, a ideia é que você continue. E vai chegar uma hora que você está tão distante daquilo que está aqui, que você não consegue mais se ver naquele lugar que você se via antes. Você já olha para trás e já você perdeu de vista o seu posicionamento. E eu passei por isso, acho que muita gente passou por muita coisa na pandemia, e na pandemia eu fiz já vinha me preparando para esse divórcio. Eu trabalhava 18 horas por dia, tinha uma vida muito corrida dentro de um salão comum, tradicional, de beleza, e eu já vinha me preparando para essas mudanças, mas não tinha coragem de mudar totalmente. Então, quando veio a pandemia, que eu fui obrigada a fechar minha sala, ficar um tempo fechada, eu comecei a colocar em prática essas outras profissões que eu fui criando, de outras formas, de outro jeito, de outros modelos, já que eu não pude tirar da minha sala nenhuma tesoura. Então, eu não tinha como exercer a minha profissão de forma tradicional. E quando eu voltei para a sala, ela já não era mais a mesma. Eu já não era mais a mesma. Aquele fluxo não era mais o mesmo. E aí foi o divórcio mais difícil da minha vida, que foi abrir mão da segurança que eu tinha enquanto profissional para embarcar nessa nova jornada que eu venho embarcando há 2 anos e meio, quase 3. E confesso, são os
3 anos, acho que mais difícil da minha vida, porque quando eu comecei a minha vida profissional, por mais que eu tenha tido trabalho para começar, eu estava confortável, eu estava adorando o meu processo, eu não tinha salário nenhum, então poderia começar com qualquer valor, que já era muita coisa para mim. Eu não sabia o que era um campo profissional, então tudo que veio foi muito novo e muito gostoso e muito prazeroso. Desta vez eu tive que abrir mão, não foi do ruim, porque minha profissão nunca foi ruim. Ela nunca foi ruim para mim. Ela sempre foi extremamente generosa e cuidadosa comigo. Eu tive que abrir mão do bom, maravilhoso, para o maravilhoso, que é a integração dos meus conhecimentos, porque conhecimento sem ação serve para nada, né? Sonho sem ação é ilusão. Então, se você adquiriu o conhecimento e você não coloca ele em prática, você é um emocionado, um iludido. Então, a ação é o que define o nosso movimento na Terra. Pensar é ótimo, materializar é ótimo, mas se você não pensa nada e você levanta todos os dias para fazer algo que seja melhor para o seu dia hoje, você é uma pessoa totalmente alienada aos pensamentos e ela tem atitudes diárias de crescimento, ela não precisa pensar, ela vai materializar, porque a ação é o que define a concretização dos seus pensamentos. A lei da atração é linda, mas o final dela significa o quê? Ação. Então você não materializa nada sem atitudes voltadas para aquele algo que você decidiu materializar. E muitas vezes você vai fazendo as coisas aleatoriamente porque você precisa fazer, porque apareceu no seu campo. E depois, lá na frente, é que a gente vê a necessidade de juntar essas coisas, que foi o meu caso. Então, a pergunta que eu deixo aqui para as pessoas é o quanto você está preparado para as mudanças que a vida traz para você. Porque, com certeza absoluta, se você não estiver preparado para essas mudanças, elas vão ocorrer, né? De forma não tão positiva, né? Porque o que não está crescendo está descendo. Com certeza o que não está criando, construindo, está desintegrando, morrendo. A vida é uma escolha diária, todos os dias. Ao acordar, você tem que tomar uma decisão. Todos os dias. E se um dia passou sem você tomar uma decisão séria na sua vida, você não está vivendo plenamente o que você veio fazer aqui. Porque a vida é cheia dessas decisões. E elas são diárias, acredite. Você não tem um problema para você resolver. Você tem uma vida para decidir. E quando você faz isso de uma forma diária, você não acumula, né? Isso não vira um problema. Quando você não decide diariamente como viver aquele dia, de forma mais plena possível, isso vai virar um problema. E aí você vai ter que decidir, ou a vida vai decidir para você. A vida decidindo para você, talvez não seja uma coisa tão confortável assim. Então a mudança é de extrema necessidade. A mudança é de extrema compaixão consigo mesmo. Ter a coragem de dar o próximo passo é para poucos. Mas sem o próximo passo, não faz sentido o passo anterior. Tudo à nossa volta muda quando a gente muda. E é muito gostoso ver as mudanças, mesmo que sutilmente às vezes. Mas é muito gostoso ver essa mudança. Eu tô no olho do furacão ainda dessa última mudança que eu me propus a fazer.
mas com o coração já acostumado e quentinho de que é isso mesmo, é o que tem para hoje, né? E eu convido todo mundo que resolver assistir isso aqui a olhar para a própria vida e ver o quanto você precisa mudar. Porque não podemos mudar ninguém, só a gente mesmo. E sem muito romantismo, sem muita teoria, porque hoje a gente tem tanta teoria terapêutica, inclusive, tanta teoria da lei da atração, disso, daquilo, tanta coisa, tantas informações, se a gente não consegue olhar para o básico, que é o que eu tenho para fazer hoje, para ser melhor para mim e para os outros neste momento da minha vida. Este é o único momento que existe. A pessoa mais importante da sua vida é você. E a partir de você, outras pessoas se tornam importantes para você e para elas mesmas. Então, é sobre isso, meu povo.